Olá, bem-vindos! E a nossa aula de hoje é sobre grandezas diretamente proporcionais. Eu sou a professora Laine de Matemática, quarto e quinto ano. O que são grandezas proporcionais? Então, vamos ver aqui o conceito. Quando uma grandeza dobra, a outra também dobra. Ou quando uma grandeza diminui, a outra também diminui. Então, as grandezas proporcionais, ela está relacionada a quantidades, tá? Que envolve proporção de uma quantidade para outra. Então, por isso que no conceito está dizendo, ora ela vai dobrar, triplicar, quadriplicar, ou ela vai reduzir, né? Ou seja, ela vai diminuir essas grandezas. Então, aqui, nesse conceito, há uma proporcionalidade nessas grandezas sugeridas. Então, vejam aqui um exemplo. Nós temos aqui um pacote de café Melita, tá? E esse pacote, ele tem uma massa de 200 gramas. Então, nós vamos trabalhar, tá? Com o exemplo, tá? Vendo a proporção desse pacote de café de 200 gramas, que custa um valor de R$4. Então, 200 gramas, tá? Anote aí. Ele corresponde a um valor de R$4. Então, ainda sobre o pacote de café Melita, vamos analisar aqui esse exemplo. Então, se eu quiser comprar 100 gramas de café Melita e não 200 gramas, como faço para resolver essa continha? Então, lembrando que no slide anterior, 200 gramas de café Melita corresponde a R$4. Então, eu tenho que saber, tá? Quanto que é 100 gramas, tá certo? Então, vamos ver. Nós temos aqui, né, a tabelinha com a massa de 200 gramas e o valor de R$4. A proporção. Um pacote de 200 gramas corresponde a R$4. Agora, nós precisamos saber quanto é que é o valor de 100 gramas, tá? Então, vejam que 100 gramas é a metade de 200. Então, nesse exemplo aqui, nós vamos trabalhar com uma redução. E que metade nos lembra uma divisão por 2. Então, eu vou dividir 200 gramas, né, por 2. E o R$4 também eu vou dividir por 2, porque as grandezas, nesse caso aqui, elas têm que ser todas alteradas, tá? Quando uma grandeza reduz, automaticamente a outra grandeza vai reduzir também. Então, vejam só. Então, eu tenho 200 gramas para dividir por 2, que eu vou ter um total de 100, né? Veja que 100 mais 100 igual a 200. Então, metade de 200 igual a 100. No caso aqui da minha continha, eu vou ter um resto zero. Então, eu já estou sabendo que para eu ter 100 gramas, eu vou fazer uma divisão de 200 por 2. Então, vejam só. Tá aqui, né, as 100 gramas. E qual seria a metade de R$4? Então, você divide aí o R$4 por 2. No caso, você vai ter R$2. Então, a grandeza, né, a massa de 100 gramas, um pacote de café de 100 gramas, ele vai ter um preço de R$2, tá certo? Então, a gente fez aqui a proporção de 200 para 100. 200 gramas, R$4. 100 gramas, R$2. Ainda analisando outro exemplo, agora nós vamos ver o seguinte. E se eu quiser comprar 600 gramas de café Melita e não 200 gramas? Como faço para resolver essa continha? Então, agora vocês têm que perceber o seguinte, olha, tá aí a nossa tabela. Um pacote de 200 gramas corresponde a R$4. Agora eu quero 600. Isto implica que, agora, ao invés de diminuir, nós vamos aumentar essa grandeza, tá certo? Então, pensar o seguinte, um pacote de 200 gramas para chegar em 600, quantos pacotes eu vou precisar? Então, você tem duas maneiras de resolver essa situação, esse probleminha de proporcionalidade. Então, no caso aqui, ó, quantas vezes, tá? O 200, né, eu vou precisar
Quantas vezes o 200 para chegar num total de 600? Então, eu posso fazer uma multiplicação por 3, tá? Mas também posso fazer isso, lembrando que quando uma grandeza aumenta, automaticamente a outra grandeza aumenta. No caso aqui, nós vamos aumentar 200 gramas e vamos aumentar por R$4. Então, veja só, eu posso fazer pela adição, tá? Quantas vezes o 200 cabe no 600? Nós temos o seguinte, 3 vezes o 200, aí ó, 200 mais 200 mais 200, que eu vou ter um total de 600. Mas você já pode fazer o cálculo mental e pensar que 3 vezes 200 é um total de 600 gramas, tá certo? Então, duas maneiras, tá certo, de você estar trabalhando esse cálculo aqui para descobrir o valor de 600 gramas de café. Bom, então eu aumentei aqui minhas 600 gramas de café, 200 gramas 3 vezes, né? Então agora nós vamos ver o seguinte, que 600 gramas, nós vamos multiplicar também o R$4 vezes 3. Posso fazer 4 mais 4 mais 4 ou multiplicar o 4 3 vezes, que aí você vai ter um total de R$12. Então, descobrimos que 600 gramas de café Melita corresponde a R$12. Então, isso é proporção de uma grandeza para outra grandeza. Vamos ver aqui o lembrete. Então, vejam só, quando aumenta uma grandeza, automaticamente aumenta a outra. Ao diminuir uma grandeza, automaticamente diminuiu a outra. Então, sempre você vai ter que estar fazendo a proporção de uma grandeza para a outra, tá? Aqui há uma proporcionalidade nessas grandezas sugeridas. Foram os exemplos que a gente fez anterior. Então, vamos aqui continuar resolvendo outra atividade, que no caso aqui está sendo colocada uma tabela aqui para vocês. Então, vamos ver o que diz. Então, na padaria de seu João, o pão recheado custa R$2. Ajude seu João a fazer uma tabela com os preços de 2, 3, 4, 5, 6 e 7 desses pães, para facilitar a vida de seu João e a do freguês. Então, vamos facilitar aqui a vida dos dois, do seu João e a do freguês. Aqui está dizendo a quantidade de pães, tá? E o preço total. Então, no caso, aqui na tabela, nós temos que um pão, ele custa R$2, gente, porque é um pão recheado, tá? Não é um pão simples, ele é recheado com algo de diferente. Então, nós precisamos fazer a tabela, agora, a partir de agora, com 2 pães, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, se um pão custa R$2, 2 pães é R$2 mais R$2. Então, isso me dá uma ideia de 2 vezes, tá? Então, 2 vezes a quantidade de pão que está sendo colocada aí na tabela. Então, 2 pães, R$4, né? 2 vezes 2, R$4. E 3 pães, R$6. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 3, né? Que é 3 mais 3, tá? Que dá um total de R$6. E 4 pães, então você já sabe, né? Que um pão é R$2, 2 pães é R$4, 3 pães R$6, 4 pães, 2 vezes 4, que é um total de 8. Só lembrando a vocês que o vezes 2, né? Toda multiplicação por 2 nos dá a ideia de dobro, né? De dobrar as quantidades. E 5 pães, R$10, né? 2 vezes 5, 10. 6 pães, R$12. 2 vezes 6, 12. E 7 pães, R$14. 2 vezes 7, 14. Então, você dobrou essas quantidades. Então, agora vai facilitar, né, a vida do seu João e a do freguês quando quiser comprar pão recheado, tá certo? E aqui eu encerrei mais uma aula, né, de matemática. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e peço aqui a todos vocês que se inscrevam no meu canal. Não esqueçam, tá?